Bora lá então, pessoal. Novamente, bom dia. Obrigado aí por conectarem. Está aqui hoje eu e o Gabriel. Bom Gabriel, dia, galera. para quem não conhece, o Gabriel é o nosso líder de pré-vendas, né? Eu sou Luan Prado, head de soluções. E para hoje a gente trouxe um conteúdo que a turma estava pedindo bastante, né? Então, é, o intuito aqui, principalmente, pessoal, é tirar algumas dúvidas, compartilhar um pouco do nosso conhecimento que a gente tem de novidades também, tá? E antes de mais nada, só antes da gente entrar no conteúdo em definitivo, deixa eu passar rapidinho aqui sobre as regras para quem nunca participou. Seja muito bem-vindo. Por uma questão de organização, áudio e vídeo ficam desabilitados, tá, pessoal? O que não impede de forma alguma de vocês interagirem no chat. A gente pede que vocês interajam, inclusive, mandem perguntas, dúvidas ou algum comentário, alguma curiosidade, tá? A gente vai acompanhando aqui o chat, então estamos eu e o Gabriel, tem o pessoal do marketing também aqui apoiando e um time técnico em caso de dúvidas aí para a gente conseguir atender a todo mundo, tá? O que mais? Maravilha. Regrinhas. Sobre o sorteio do brinde. Então, como é que faz para participar, Luan? Bem simples. Só ficar até o final da nossa live. E aí, no final, a gente vai sortear uma pessoa, certo? Hoje o brinde é um Google Nest. Perfeito? Bora. Legal. Espero que vocês curtam aí o conteúdo e, claro, boa sorte para o sorteio também. Vamos É, nessa. por último, não menos importante, pessoal, quem ainda não segue a Populus, não segue o Gabriel, não fica à vontade em conectar no LinkedIn, eu também. A gente vai mandar aí as nossas redes sociais, mas Populus, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no LinkedIn, super dica para vocês seguirem. A gente sempre posta conteúdo praticamente toda semana. A gente também tem vídeos que a gente não faz nesse formato de live ao vivo e tem bastante informação legal dos nossos parceiros, algumas curiosidades nossas também. Então, fica aí o convite de quem ainda não segue, não está conectado com a gente, façam isso, tá bom? Legal, então. Então, bora lá, sem mais delongas, né? É, um, um, um tema um tanto quanto polêmico inicialmente, né? Mas a ideia aqui, pessoal, já adiantando e brifando todo mundo sobre o conteúdo. A gente, obviamente, não vai ficar fazendo aqui nenhuma comparação é, forte em cima de quem é melhor ou pior, né? Mas a gente vai trazer informações e dados do que a gente tem ouvido e de como, obviamente, o mercado tem reagido também às recentes mudanças, né? E como a Citrix tem se posicionado. Então, tem bastante novidade legal, tem consolidação aí de licenciamento, tem novidades de funcionalidades, então tem bastante coisa que a gente quis agrupar num único conteúdo. Para Perfeito. vocês ficarem tranquilos, essa live também vai ser gravada e a gente disponibiliza depois no nosso YouTube. Então, quem quiser compartilhar um colega ou rever no futuro para lembrar de algum tópico, fica aí também essa mensagem, né? Vai ser gravado. Legal? Maravilha. E hoje vai ser uma sessão bem interessante porque a gente vai navegar muito, pessoal, em demonstrações, a apresentação de fato como um todo, as novidades. Então, a ideia é também trazer um pouquinho hoje de experiência prática para vocês de como a Citrix ela vem cada vez mais se reinventando no mercado e trazendo novidade para os clientes e para todo o negócio, né? Acho que a ideia é a gente mistar um pouquinho hoje Isso. essa dinâmica. Isso, perfeito, Gabs. Quem nunca participou de nenhuma live, de nenhum evento nosso, a ideia é um bate-papo bem descontraído e bem aberto mesmo, né? A gente tem aqui um material só para servir como referência e vocês também irem visualizando o que a gente está falando, mas principalmente acho que o principal é de vocês ouvirem de uma forma um pouquinho menos formal, um pouquinho menos técnica também, obviamente com o objetivo final de entenderem a mensagem, né? Então, tem aí, igual o Gabriel comentou, tem demonstração, tem um material por trás, mas principalmente o que a gente fala, né? E acho que, obviamente, é um tema que
tem ganhado cada vez mais repercussão e a gente foi praticamente convocado, né, pelos nossos clientes e parceiros também a falar a respeito do que a gente tem vivido. Legal? Bora lá então? Vamos nessa. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Pessoal, o chat ele vai ficar aberto, então, ao longo da apresentação, o que vocês tiverem de dúvidas, a gente vai acompanhando aqui, e vamos respondendo ali na hora. Então é legal vocês interagirem, se pintar alguma dúvida ali, alguma questão que vocês queiram fazer na hora da live, tá super aberto, mandem no chat, a gente vai acompanhando aqui, beleza? Perfeito. Bom, acredito que vocês já estão vendo a tela aí. Só dá um ok, time. Já está projetado, né? Já Legal. estamos conseguindo visualizar. Vambora, vamos começar, Luanzão. Bom, Né? e por que chegou a hora de migrar para Citrix, né? Poxa, já ouvi, acho que tem bastante gente aqui que já ouviu falar de Citrix, já trabalhou com Citrix, tem também, às vezes, dentro do roadmap, o planejamento de migrar ali algum workload e tudo mais. E por que esse é o momento? Eu acho que a palavra principal que a gente tem que pensar sempre é nosso negócio, a gente como companhia e vocês aqui representando a empresa de vocês, né? A gente tem sempre que pensar na continuidade do negócio e principalmente o que as mudanças podem levar num curto e médio prazo. Acho que longo prazo tem muita coisa, né? Você tem uma entrada de inteligência artificial, tem muitos assuntos que são difíceis da gente mensurar também, mas um planejamento a curto e médio prazo influencia bastante essas mudanças, né? Então, para quem não está muito atualizado com as informações, né? A VMware foi recentemente adquirida pela Broadcom, né? Que é uma empresa que detém também, dentre outras marcas, a CA e Symantec, CA para backup, Symantec para antivírus, e a VMware faz parte desse grupo da Broadcom, né? E por que legal, Luan, por que a gente está falando a respeito disso, né? O que muda no final do dia? Obviamente, quando alguma companhia ela é adquirida, ela é comprada, o mercado passa a olhar não o movimento de compra propriamente dito, somente ele. Quem foi o fundo ou a empresa que está sendo adquirida e o histórico também dessa empresa, né? Claro, aí é uma analogia aqui muito simplista, mas trazendo para a nossa realidade, né? Você tem uma montadora que sempre teve características específicas de qualidade e tudo mais. Foi comprada ou começou a fazer parte de um outro grupo, onde o mercado vai olhar. Até aqui existia uma diretriz, um comando. Daqui para frente a regra pode ser mantida, mas tende a mudar porque depende muito de quem está fazendo essa aquisição. Então é importantíssimo que a gente traga essas informações, porque a gente sabe da capilaridade e da quantidade de ambientes que rodam em cima de VMware ESX. VMware Horizon é um produto, né, dentro do stack de VMware. Então a gente trouxe também algumas notícias que são notícias públicas para discutir um pouco a respeito também, né? E não ficar só na discussão, né, de parece ser muito achismo, será mesmo que vai acontecer? Então a gente também tomou cuidado de trazer informações públicas, algumas informações que a gente também está trocando com clientes, ouvindo, né? Então é mais ou menos nessa linha, tá? E por isso do momento aqui. Então, algumas notícias, tá, pessoal? Então, assim como uma consolidação de portfólio, uma mudança estrutural em produtos, a companhia também passa por uma otimização de pessoal, de staff. Então, você tem eu diria, uma maior objetividade em cima de produtos, né? Então, para quem conhece aí o portfólio de grandes companhias como a VMware, você tem um stack, né? Um leque de produtos bem grande. Obviamente, você tem uma consolidação, porque você reduz suporte, reduz desenvolvimento em cima disso. Então, acaba acontecendo layoffs também.
tem uma outra informação super legal, né, Gabs, que é essa daqui a respeito de End User Computing e o Carbon Black. O Carbon Black é uma solução de proteção de endpoint, né, da VMware. Então, notícia basicamente fala a respeito disso, sobre o direcionamento da companhia VMware a respeito de alguns produtos que, obviamente, não eram core. E aí, acho que é legal da gente falar a respeito disso. A Citrix, talvez pouca gente aqui saiba, tem o hypervisor dela, que é o antigo Citrix Server, atualmente Citrix Hypervisor. Poxa, Luan, por que a Citrix não investe isso? Não é o objetivo dela. A Citrix ela é líder em end user, em virtualização de desktops, de aplicativos. E não. Aí é uma questão de decisão de mercado. A VMware é consolidada, tem um excelente produto para virtualização de servidores. Não faz sentido a outras empresas, como Microsoft e tudo mais, agora a Red Hat, né? E propriamente a Nutanix, embora a Nutanix a gente não traga muito nessa discussão, porque o hypervisor ele não é público, né? Não dá para você rodar em qualquer estrutura, tô certo? Perfeito, é Boa. isso aí. Mas nessa linha, a Citrix nunca entrou nessa briga, então a gente precisa ser justo na comparação quando a gente olha também para ferramentas de end user, como é o caso do VMware Horizon. A VMware nunca investiu pesado nessa solução, mas por ter ali também um background muito forte de produto, o mercado dá uma grande atenção e um grande voto de confiança, né? E isso tende a mudar agora com essas recentes aquisições e trocas, né? Então, aqui mais uma informação pública também do Daystack sobre a retirada de 56 produtos do portfólio dentro da VMware, né? Alguma coisa aqui, Gabs, para comentar? Acho que Perfeito. Um bem... comentário rápido, né? O que é importante a gente observar é que o mercado para estratégias de customer experience e user experience, ele vem crescendo muito. Então, a preocupação em sempre levar para o usuário um conforto de ele conseguir trabalhar de qualquer lugar, de qualquer dispositivo e tudo isso com segurança, é uma estratégia que vem crescendo dia após dia, né? Sim, Então, a Citrix, ela sempre fez isso muito bem. O foco da Citrix sempre foi atender essa estratégia. Então, isso é o que difere realmente, pessoal, em termos de liderança de mercado, em termos de posicionamento estratégico da solução. Então, a Citrix ela nunca deixou de olhar para essa vertente em levar uma estratégia para atender ali qualquer tipo de necessidade em user experience, em qualidade, em acesso remoto, entregar segurança para os usuários, conseguir entregar casos de usos distintos para qualquer tipo de aplicação, né? Então a Citrix ela vai se manter firme nesse mercado. Ela trouxe muitas novidades para sempre melhorar essa estratégia de entrega, que é o que a gente vai mostrar hoje. Então, baseando ali numa ótica de concorrência, né, a Citrix ela se destaca muito bem porque é o foco dela, é o core business dela entregar todas essas novidades para esse negócio. perfeito. E a gente aproveitou enquanto você estava falando, o pessoal já lançou uma enquete aí só para ter uma ideia de como que a turma aí tem visto, né? Então, podem ir respondendo, a gente vai mandando algumas outras aqui, tá? Só para a gente entender um pouco a visão de vocês também. Perfeito. Então, a pergunta foi sobre a preocupação com as recentes mudanças, né? Maravilha. Então, bora lá. Legal. Aqui, galera, só rapidamente a gente falar um pouquinho sobre visão e estratégia, tá? Aqui num olhar Citrix como companhia. Citrix é parte agora do Cloud Software Group, né? Então, é também uma empresa de tecnologia. E aí um pouquinho do que a Citrix tem de visão. Então, legal aqui da gente falar um pouco de posicionamento a respeito da Citrix, tá? Então, a Citrix é uma solução que está em 99% das empresas listadas na Fortune 500, né? Fortune 500. Então, Fortune 500 é um grupo seleto de grandes companhias globais e 99% dessas empresas utilizam Citrix, tá? Aqui acho que é importante e uma informação até curiosa, o
ADC da Citrix, atual NetScaler. Muita gente conhece por NetScaler. Ele é a segunda solução mais utilizada para esse fim, né? De ADC, balanceadores e tudo mais no mercado. Globalmente falando aqui, tá? E, obviamente, Citrix líder em VCC ou End User, seja lá como a gente chame, soluções de endpoint, né? Virtualização de desktops e aplicativos. Então, no conjunto, a Citrix é líder por isso, por participação em grandes companhias, pela gama de produtos e também pelo tempo, né, pela experiência nesse mercado, pela força que tem. Citrix não é uma ferramenta de segurança, mas contribui muito para uma proteção avançada também, um controle muito forte a respeito dos acessos, né? Principalmente na época de pandemia aí, a gente viveu momentos diferentes, onde uma solução robusta faz toda a diferença. Então, aqui é uma visão geral para que vocês se situem também do momento da Citrix e um pouco do histórico, né? Maravilha. E legal também, Luan, mostrar como que a Citrix ela consegue se adaptar rapidamente às mudanças de mercado. Se a gente vê um pouquinho de histórico, na evolução dos últimos anos para estratégias de ZTNA, estratégias de SASE, e a Citrix sempre conseguindo atender essas necessidades de negócio, né? Então, Perfeito. mais uma vez reforçando, como a Citrix ela tem um foco muito direcionado para essa estratégia, qualquer mudança que o mercado venha de fato tendo ali, né, na inovação em segurança, mudanças em estratégias, como eu falei, em Zero Trust e SASE, a Citrix ela sempre conseguindo se adaptar e integrar esse mundo de necessidades, né? Isso é um Perfeito. diferencial que também posiciona a Citrix ali como uma empresa líder no segmento de atuação. Sem dúvida. Excelente ponto, Gabs. Aqui, galera, olha que legal esse estudo, né? O que ele mostra pra gente? Que consolidação de soluções, né? De parceiros. Então, 95%, né, dos entrevistados aí pela CIO.com em outubro de 2023, né? Pretendem fazer essa consolidação de portfólio. O que significa isso? Você reduz o número de logos para ligar, número de telefones para abrir chamada, número de empresas para você pedir roadmap e tudo mais, e consolida isso cada vez mais em uma ou vou falar uma só, porque também aí uma solução para tudo, Uhum. não. Mas você consolida no menor número possível de soluções, tá? Então isso é bem legal, é uma informação super recente de como o mercado tem olhado. Aqui, obviamente, global, falando do mundo todo, né, globalmente, mas acho que pelo que a gente também tem conversado e visto, é um caminho natural que as grandes empresas, grandes, pequenas e médias, aqui também não dá para a gente segregar, não, vão olhar para esse caminho, né? Perfeito. Acho que aqui desse outro lado direito é sobre os pontos que estão impulsionando, né? Os planos dentro das organizações, então arquitetura de sistemas, movimentação financeira, redução de custos, e esse é um tópico que nunca vai deixar de ser prioridade para nenhuma empresa. Perfeito. Embora o mercado ele seja volátil, tem alterações, o dólar oscila, agora você tem um número maior de investimento nesse setor, mas redução de custos sempre vai ser uma pauta em qualquer companhia, né? E a gente também precisa se preocupar a respeito disso. Não adianta nada a gente ter uma solução extremamente robusta, muito boa, que o usuário goste de trabalhar, interage, que isso traga colaboração, mas que ela não faça sentido financeiramente, né? Perfeito. Isso quando a gente olha para uma ótica operacional, né? Por exemplo, poxa, dentro da minha infraestrutura eu tenho um fabricante e uma solução para acesso remoto, uma solução e um fabricante para estratégia de load balance e WAF, Perfeito. uma solução para ZTNA, uma solução para cumprir as estratégias de SASE, né? Isso traz uma dificuldade operacional não só para o CIO,
que planeja ali o crescimento, né, inovação e mudanças no ambiente, como também para o time que está sustentando tudo isso. Cada vez mais uma necessidade de você ter especialistas e mão de obras para sustentar todas essas soluções. E o legal de a gente trazer essa mensagem, que de fato é uma pesquisa recente, né, realizada pelo CIO, é que as empresas de fato estão buscando uma estratégia de consolidar os fabricantes com o maior nível de ferramentas possíveis em Perfeito. atendimento, né? E a Citrix, vocês vão observar ao longo da apresentação, a Citrix ela fez esse movimento. Ela está investindo cada vez mais em unificar a sua solução para conseguir atender diversas estratégias ali que o cliente busca para o seu ambiente, né, em termos de segurança. E um que eu gosto muito de ressaltar, né, quando você tem diversos players, diversas soluções, isso dá uma brecha enorme para o Shadow IT dentro da companhia. Legal. Principalmente o time de desenvolvimento, né, tem uma autonomia para subir ferramentas, testar soluções, e isso às vezes acaba virando produção, e o time de sustentação, o time de infraestrutura, o time de tecnologia não tem visibilidade sobre esse ambiente. Então, a estratégia de consolidação vem para mitigar esses riscos, né? Evitar Shadow IT, simplificar a arquitetura da infraestrutura e, de fato, ter uma estratégia de redução de custo, né? Maravilha, perfeito. Seguindo um pouco aqui sobre... Aqui é um desenho, né, pessoal, que acho que ilustra de forma bem objetiva o que a gente fala a respeito de Citrix. Então, imaginem que é basicamente o desafio, a gente conectar o que está do lado esquerdo até o lado direito. E no meio desse caminho, na jornada, é onde a gente encontra esse monte de letrinhas e um monte de soluções. E aí, pensem agora sobre o número que a gente acabou de falar de 95% das empresas buscando consolidação, do lado ali, o que são os fatores de decisão para levar a isso e os próximos também, porque uma coisa é decidir por consolidação, e isso não pode estar desconectado com o que a gente comentou, redução de custo, evolução da arquitetura, melhorias, então tudo está conectado. Então, aqui acho que ilustra bem, né, Gabs? Perfeito. O porquê de consolidação. Imagina que para cada círculo desse, a gente tem uma empresa, uma ferramenta à parte, é um suporte a mais, é uma negociação diferente, aí a gente já começa a falar de redução de custo. É também uma integração, não menos importante, né? Uma integração que eu preciso fazer. Não adianta nada que esse labirinto aqui seja totalmente desconectado. Aí não faria sentido também eles se cruzarem. Você faz uma linha reta aqui e ele... Ah, eu tenho MDM, trabalha sozinho. Ah, minha VPN. Tá, minha VPN não tem integração com mais nada. Não tenho visibilidade, não faço observabilidade, não vejo o que está passando por ali. Eu só libero o acesso para a turma e vamos embora, vamos ser felizes. Não é essa a ideia. Num mundo onde a gente tem cada vez mais o dado, a informação sendo relevante, e não é para proteção só, é tomada de decisão. Preciso saber de produtividade. Não é mais uma informação que pode ser... Como que a gente pode definir? Não pode ser mais no chutômetro, né? Vamos falar o português direto, né? Tem que ser preciso, pessoal. Então, aqui ilustra dessa maneira. Eu preciso conectar o lado esquerdo com o lado direito. Tá? E é o que a Citrix entrega na sua totalidade. Show. E o porquê Citrix, né, Luan? Olhando para essa ótica, né? O que você falou ali anteriormente, a gente tendo uma complexidade enorme em conectar os nossos usuários com os recursos que a empresa provê. Recursos esses como aplicações, desktops virtuais, até mesmo a parte de arquivos, né? Então, a Citrix realmente veio para simplificar tudo isso. Então, se a gente for olhar para essa ótica, né? O Luan mostrou anteriormente uma série de produtos descentralizados e desconectados. A ideia da Citrix é unificar tudo isso e trazer uma simplicidade maior, né, no que tange segurança, no que tange performance, resiliência e flexibilidade, né? Então, Legal, perfeito. essa evolução da Citrix que nós vamos apresentar aqui ao longo dessa live, ela vai ajudar os nossos clientes e o negócio dos nossos clientes com essa estratégia de consolidação. Então, a Citrix ela está padronizando o seu licenciamento
com a possibilidade dos clientes utilizarem diversos serviços em uma única solução, atendendo toda essa ótica, como a gente mencionou, né? Simplificando cada vez mais. Quando a gente faz até um comparativo com soluções de virtualização, né? Um dos temas dessa live, né? O porquê escolher o Citrix DaaS ao invés de Horizon, a gente até faz uma provocação saudável entre essas duas tecnologias. Por quê? Quando a gente observa o ambiente Horizon, é um ambiente que foi desenvolvido, obviamente, para ter um nível de integração com todo o stack de soluções da VMware, né? Então, por exemplo, dentro de uma estratégia de entrega de desktop virtual, aplicação virtual com o Horizon, a gente tem uma estratégia descentralizada, ou seja, o UAG, que é o gateway de acesso a esse ambiente, a gente precisa ter isso para cada um dos ambientes que estão sendo entregues. Então, poxa, se eu tenho aplicações rodando no meu cluster principal, em cima de vSphere, ou eu estou rodando um VMware Cloud ou um GCP, ou um Azure, ou em AWS, eu tenho ali um gateway de acesso descentralizado para cada uma dessas soluções, né? E também todo o stack de gerenciamento do Horizon, né? Os servidores ali que vai entregar o papel de administração dessa infraestrutura. Então, querendo ou não, a gente separa o gerenciamento e a gente também separa essa infraestrutura, né? A ideia da Citrix, mais uma vez, comparado com a arquitetura do Horizon, é trazer uma melhoria e vantagens na estratégia de entrega dessa arquitetura. Com Citrix, como tudo isso funciona? Então, anteriormente, se vocês observarem aqui, o Horizon, ele tem uma forte atuação dentro de um stack VMware. Então, eu preciso obrigatoriamente rodar essa solução dentro de um hypervisor VMware, como o vSphere, ou dentro de uma nuvem que tenha o stack VMware ali por trás para absorver esse tipo de workload. Então, querendo ou não, eu tenho um lock-in dessa solução. Eu preciso estar rodando isso em um background VMware, utilizando um hypervisor da VMware. A ideia da Citrix é a gente conseguir descentralizar isso e ter liberdade de escolha. Então, imagine que a Citrix, todo o stack de entrega de desktop e aplicação virtualizada, eu consigo rodar isso em qualquer lugar. Eu consigo rodar isso na Microsoft Azure, eu consigo rodar isso no GCP, eu consigo rodar isso na AWS, usando instâncias proprietárias. Então, por exemplo, na AWS eu posso usar EC2 para rodar Citrix, não necessariamente eu preciso ter uma base Citrix ali por trás para suportar esse workload. Eu posso rodar isso dentro de uma nuvem privada. Então, poxa, se eu utilizo o Nutanix e estou usando o hypervisor da Nutanix, o AHV, eu tenho total compatibilidade para atender esse workload de Citrix nessa arquitetura. Poxa, eu tenho o próprio vSphere da VMware, a gente suporta, eu tenho um Hyper-V da Microsoft, eu tenho um KVM, um hypervisor qualquer, a Citrix ela vai prover essa integração. Então, ou seja, aqui a gente elimina qualquer lock-in. Qualquer dependência ou estratégia que vocês possuem de inovar a infraestrutura de vocês, poxa, eu vou sair de um ambiente legado e vou para a nuvem pública. Eu vou sair da nuvem pública e vou voltar para uma nuvem privada. A Citrix ela permite essa adaptação para que você entregue isso de uma forma simples, né? O gerenciamento da Citrix. Imagine que hoje toda console de gestão ela está num único ponto de gerenciamento, isso unificado. Entrega de máquinas, as políticas, toda a questão de delivery, né? Qual é o usuário que vai acessar cada caso de uso, a gente tem essa gestão centralizada em um único ponto. Mesmo a nossa arquitetura estando rodando num ambiente híbrido, eu posso ter o Citrix rodando um pedacinho na nuvem, um pedacinho dentro de casa, numa estrutura de nuvem privada, ou até mesmo um ambiente legado, e tudo isso sendo administrado através de uma única console, que é o Citrix Cloud. E um diferencial, o gateway de acesso também é centralizado, né? Eu consigo centralizar em um único POP de acesso, né? A conexão com todo esse mundo de arquitetura Citrix que a gente consegue entregar para vocês, né? Boa, legal. E acho que um ponto visual dessas imagens é de mostrar também algo que a Citrix tem de compatibilidade, né? Então, o Gabs falou bem. A gente também existe não restringe, né? A Citrix não restringe
a utilização independente da plataforma por trás. Perfeito. Então, posso ter aqui um ambiente multi-cloud com 2 data centers e rodando em diferentes hypervisors, e isso também é algo que no VMware Horizon você já tem uma limitação quanto a produtos. E aí, de novo, legal da gente reforçar, por uma questão de estratégia como marca e como empresa. Faz todo sentido para a VMware consolidar, e essa era a ideia do produto, ainda, né? O produto não morreu, consolidar tudo dentro da mesma plataforma. A Citrix ela já nasceu com esse viés de compatibilidade, a ideia de ser uma solução que conseguisse ser móvel, né? Independente da onde que você está acessando, do dispositivo propriamente dito, né? Até a camada final de onde eu vou rodar esse workload. Né? Então, Perfeito, Luan. visualmente, acho que fica legal de entender isso. Legal. E a gente provoca muito esse assunto, pessoal, porque a gente tem casos práticos Sim. em clientes que utilizam, por exemplo, pedaço da sua arquitetura no Azure, outra parte rodando numa nuvem privada no Tanix, clientes que estavam no GCP e fizeram uma migração para a AWS. Então, esses casos de uso, inclusive, conectar vocês com esses clientes que fizeram essa jornada a gente tem total abertura, né? A gente provoca isso para justamente fomentar essas discussões e trazer inovações e possibilidades para vocês, tá? Bom, avançando aqui, um outro ponto, né, interessante, aqui a gente evidenciando a console de gerenciamento do Citrix. Para quem já foi velha guarda de Citrix aí, que estava acostumado a utilizar o Studio, antigamente, um ambiente on-premises, você tinha estúdios para cada ambiente, né? Poxa, eu tenho um data center primário, um secundário. Para cada estratégia de entrega, eu tinha uma console de gerenciamento. Então, a Citrix já superou isso, a gente centralizou essa gestão e aqui a gente evidencia workloads e máquinas rodando em diversos ambientes, né? Rodando em EC2 em AWS, rodando em Azure, em GCP e até mesmo um ambiente privado, né? E tudo isso centralizando a gestão de uma forma simples. Beleza? Show. Maravilha. Então, vamos para as novidades de licenciamento, como a gente falou ali anteriormente, né? Qual que é a direção que a Citrix está tomando para os próximos anos, né? O que ela trouxe de novidades nos seus licenciamentos e o que a gente vai conseguir levar de caso de uso para a estrutura de vocês? Bom, como eu falei anteriormente, a Citrix ela unificou o seu licenciamento. Então, a gente chama esse licenciamento de universal, né? Esse licenciamento ele está atendendo todas as demandas de virtualização no que tange entrega de aplicação, entrega de desktop, toda a estratégia de gerenciamento de dispositivos com MDM, por exemplo. Isso está presente dentro desse licenciamento. E uma novidade, um caso de uso que vai impulsionar muitos nossos clientes é a entrega ilimitada do NetScaler para a estratégia de load balance, para a estratégia de WAF e proteção de aplicação, possibilidade de integrar um NetScaler numa camada de microserviços. Poxa, eu quero fazer um balanceador de carga em cima da minha estrutura de containers, né, dos meus worker nodes. Então, a Citrix ela consegue atender a essa estratégia de aplicações modernas e isso já está presente dentro desse licenciamento. E também o gateway de acesso, que era o padrão que a gente entregava para dentro da estrutura Citrix. Uau, legal. Eu acho que tem um ponto importante da gente ir sempre lembrando, Gabs, que é o seguinte, aqui a gente agora começa a mostrar na prática a consolidação. Então, não é à toa que o movimento da Citrix é de consolidação de produtos. Então, até ano passado, né, essas caixinhas aqui, elas eram caixinhas separadas. Então, você podia adquirir licenciamento à parte, eram produtos à parte. Então, quando a gente fala de consolidação e é para onde o mercado está olhando, essa também é a resposta que a Citrix está dando. Eu quero consolidar. Tenho vários produtos dentro do mercado, mas faz sentido a gente colocar isso tudo dentro de uma grande oferta, e aí o cliente para de pensar um pouco se precisa provisionar dinheiro para uma solução de endpoint, de gestão de endpoint. Perfeito. Preciso provisionar dinheiro preciso testar primeiro. Qual que é a ideia?
Você vai ter aquilo que a Citrix tem de melhor e é onde ela é líder dentro do mesmo licenciamento. Utiliza tudo como forma de alavancar o negócio, consolidar, trazer mais segurança, escalabilidade, tudo aquilo que vocês já sabem, mas principalmente consolida tudo. Então, é muito mais fácil que você tenha desde o usuário final até a entrega. Então, vamos pensar aqui rapidamente pelo como seria o diagrama, né? O Uhum. fluxo. Eu tenho o acesso remoto, acesso de qualquer dispositivo, na verdade. Então, para mim, para a Citrix, para a gente, pouco importa se você está na empresa hoje ou em qualquer lugar, o acesso vai ser otimizado e vai ser de forma segura, protocolo próprio e tudo mais. A partir daí, eu tenho a camada de recurso, né? De gestão, então posso permitir ou bloquear uma determinada aplicação, um acesso ao desktop com base em contexto. Então, essa é a grande sacada. Se eu estiver acessando de um local que eu, como usuário, não posso ter essa responsabilidade de definir o que é ou não é seguro. Isso é responsabilidade da empresa. E como que eu defino? Então, se você está num lugar que aparenta ser uma rede ou um dispositivo que não está dentro das conformidades, faz todo sentido que a gente não entregue todas as informações. Ou entregue de forma controlada e vocês vão ver do que eu estou falando. Então, em Perfeito. resumo, aqui a gente já começa a ilustrar a consolidação. Como a Citrix está reagindo a essa consolidação? O que ela tem feito como empresa? Essa é a resposta, né? Perfeito. Perfeito, Luan. Maravilha. E como a gente consegue ajudar para frentes, né, dessa consolidação? Como a gente mostrou ali anteriormente, um licenciamento que vai englobar toda uma estratégia que atende o usuário, a entrega da aplicação, até mesmo o back-end, que é a estratégia de balanceador de carga, o AF, né? Poxa, se dentro do meu ambiente eu tenho uma estrutura de balanceador de carga, para um player, eu tenho uma estratégia de virtualização de desktop e aplicativo de outro fabricante, um outro produto para estratégia de MDM, né? Poxa, fazendo balanceador de carga, proxy reverso, né? Para as minhas aplicações, ou até mesmo entregando níveis de autenticação para as minhas aplicações. Tudo isso que a gente observa aqui, pessoal, tecnologias, fabricantes e soluções distintas, cada uma com o seu foco. O que a Citrix está fazendo? Poxa, eu vou conseguir unificar tudo isso em um licenciamento para atender todas essas frentes de soluções. No que tange entrega de desktop, aplicação, load balance, duplo fator de autenticação. Então, atendendo casos de uso bem interessantes com essa nova mudança. Então, a Citrix pode ajudar sim nessa frente, tá? Com esse licenciamento que a gente chama de Citrix Universal, né? Hybrid Multi-Cloud. Esse é um ponto bem importante também. O licenciamento tem que ser um licenciamento fácil de ser SaaS ou on-premises por algum motivo. Então, a gente sabe que tem negócios que exigem que a instalação, que o produto precise ficar dentro de casa. Para quem é, conhece mais indústria, você tem rede, muitas vezes a rede operativa, a TO ou TI, você tem TI, né? Então, o licenciamento também precisa abranger esses desafios tecnológicos. Então, essa é uma das mudanças que antes também era a parte, né? Você tinha que escolher. Ou você tem o on-premises ou você vai para o SaaS. Agora não. Agora, de novo, nessa ideia de consolidação, pode ser que hoje faça mais sentido ser o SaaS. Amanhã muda alguma diretriz ou tem alguma mudança, o licenciamento já está coberto. Perfeito. Maravilha, Luan. Bom, olhando agora para uma ótica, quer comentar um Não, eu ia ponto? falar aqui de licenciamento e a gente focou em mudanças de licenciamento, porque em produtos, claro, tem sempre muitas mudanças, mas acho que essa é a mudança mais. A maior mudança que nós tivemos e a mudança mais importante para a gente comunicar nesse momento, né? Perfeito. E poder compartilhar com vocês também, porque são coisas bem recentes que a gente teve informação agora, inclusive na transição de março para abril. Então a gente já correu para conseguir trazer para vocês também, porque são informações bem novas, né? Maravilha. Perfeito.
Bom, agora a gente entrando em um conteúdo mais prático, né? Agora a gente vai entrar um pouco em sessões de demos, a gente vai mistando aqui. Quando a gente olha para uma estratégia de segurança e experiência do usuário, né? Como que a Citrix consegue ajudar nessas estratégias e nesses pilares, né? Bom, primeiramente falando ali de uma estratégia de gerenciamento unificado, né? Imagine que a gente consegue ter uma ótica em 360 graus de todo o comportamento do meu ambiente, de como o acesso está sendo realizado pelo usuário, de qual dispositivo, de qual rede o usuário está conectando esse ambiente, de qual localização, aplicando todo o conceito de geolocalização, quais são as aplicações, os desktops, o que ele está usufruindo de entrega, né? Então, a Citrix ela consegue entregar um gerenciamento unificado para todas essas frentes. Então, o que a gente tem em termos de gestão e visibilidade? Primeiro ponto, né? Os antigos de Citrix, que lembram aí do Director, né? O Director muito focado para o time de Helpdesk, para trazer uma console de solução para resolução de problemas ali do usuário final, investigar como que está o tempo de logon, se tem alguma sessão travada, se o usuário está tendo alguma dificuldade em autenticação dentro do ambiente. Então, rapidamente o Director consegue trazer essas informações para a gente. O HDX Insights trazendo ali toda uma visibilidade de tráfego do protocolo da Citrix que está passando ali pelo ADC. Então, visibilidades do tipo, poxa, como que está a performance do meu ambiente, a conectividade do usuário de ponta a ponta. A Citrix ela traz toda essa visibilidade. O ADM, né, que é a console de gerenciamento dos Netscalers, né, a gente chamava de ADC no passado, mas agora consolidou o nome para a Netscaler. Então, é uma ferramenta para gerenciar e monitorar de fato todo o tráfego, todas as aplicações que estão passando ali pelo ADC, fazendo papéis ali de load balance, de WAF, e a gente conseguindo ter métricas e dashboards com alertas que ajudam a gente na tomada de decisão, né? E por fim, não menos importante, que é o que a gente vai focar hoje, o Analytics, que é uma solução que a Citrix desenvolveu em cima de inteligência artificial e machine learning, para analisar o comportamento dos usuários, analisar o comportamento da minha infraestrutura e eu conseguir pontuar a performance de todo esse ambiente. Poxa, como que está ali o score de performance do Luan? Será que ele consegue trabalhar com qualidade? A sessão dele está saudável? Ele está tendo qualidade no acesso? E o Analytics trazendo métricas e visibilidades para essas frentes, que é o que a gente vai mostrar hoje na prática, tá? Aqui é uma distinção do Director junto com o Analytics, né? Como eu comentei anteriormente, o Director muito focado ali em trazer toda uma triagem e insight sobre sessão, sobre máquina do usuário, a aplicação que tá sendo aberta ali, se está com algum erro, a conectividade, né? Todo o gerenciamento de sessão. Poxa, o time de Helpdesk precisa fazer um shadow session, que é um acesso remoto à sessão do usuário para resolver um problema, para atender ali um suporte. O Director é muito utilizado para isso, para esse time, né? E o Analytics mais voltado ali numa visibilidade de segurança e performance, analisando os thresholds dos usuários. Eu não vou estressar muito aqui, porque eu vou mostrar na prática para vocês, né? Então vai ficar mais claro. Legal, Gabs. Enquanto você prepara aí, eu queria sair um pouquinho do protocolo para mandar aqui no chat, pessoal, uma informação que é bem nova também, a respeito de uma recente aquisição da Citrix voltado para isso. Por que que a gente está falando sobre observabilidade? Por que que a gente está falando muito sobre a importância da gente controlar? Quem já trabalhou com Citrix ou com qualquer solução, na verdade, de end user, sabe que 90 para mais por cento dos problemas, dos chamados, não estão na ferramenta. Mas você tem, às vezes, um problema na máquina, na internet da pessoa, no próprio sistema. Então, pensando nisso também, a Citrix já se moveu, fazendo a aquisição de uma solução chamada Uber Agent, né? E ela é focada totalmente em observabilidade, tá? Então, é mais... Você vê que, assim, a gente está falando aqui sobre fim a fim, em termos de visibilidade, e agora eu tenho também mais um aliado
Perfeito. para conseguir trazer todas essas informações também dos endpoints, tá? Então, e aí talvez a gente chegar numa nova era, onde a gente tenha cada vez mais controle e tenha também, de fato, ações proativas, né? O que eu faço com problemas recorrentes sobre essa aplicação? Hoje, confesso que não são, e até por conta da, da forma como era, né? Não são todos os ambientes que possuem aquele portfólio completo de visibilidade com ADM, Perfeito. com Analytics e tudo mais. Então, isso para a gente também é extremamente desafiador quando a gente vai dar algum suporte. Perfeito. É um exemplo que a gente é bom de usar, né? Você muitas vezes atende ali 10, 15, 20 chamados, mas quando você tem um chamado de um diretor ou de uma pessoa que precisa de uma ação mais rápida, como que você faz? Geralmente é assim que acontece sempre, né? Você mobiliza todo um time antes para não ficar fazendo teste com a pessoa ali, né? Poxa, Gabriel é o vice-presidente da companhia, não vou ficar pedindo para ele, poxa, testa o seu Wi-Fi, você já abre um Perfeito. vídeo no YouTube, você não vai ficar fazendo isso, né? Então, claro que a gente tem que olhar para esse lado também. E o que geralmente acontece? A gente mobiliza, olha storage, olha infra, vê se são mais usuários que estão acontecendo. Quando a gente chega à conclusão de que é um problema específico desse usuário ou de alguns usuários, Levou você muito tempo isso, né? você já passou ali algumas horas e provavelmente você já gerou um desconforto. Então, o que a gente quer? Ser proativo, já ter essa Perfeito. informação em tempo real. Falar, olha, é um problema aqui e eu estou identificando que esse problema tá na qualidade aí da internet onde você está acessando. Faz um favor rapidinho, consegue só sair dessa rede e colocar numa rede de dados para a gente pegar alguma informação a mais? Isso é uma outra abordagem. E olha só, a gente não está falando nada de forma de entrega de tecnologia, nada disso. A gente está falando de informação, de dado, Exato, exato. que está cada vez mais crítico e é importante, né? Legal você ter levantado esse ponto, Luan, porque nós estamos muito otimistas com essa solução. A gente focava muito no Analytics, né? O Analytics sempre trazendo uma ótica do usuário e da infraestrutura, e com o Uber Agent, que é uma solução que vai incorporar hoje essa estratégia de observabilidade da Citrix, a gente vai conseguir ter uma ótica 360 graus. A gente continua olhando o back-end, a infraestrutura, a saúde das sessões dos usuários, e agora conseguindo ter visibilidade ali do desktop, da rede que o usuário está conectado, ajudando a gente a ter um troubleshooting mais eficaz. Perfeito. Poxa, estou gastando 4 horas para descobrir que o problema de um usuário que estava reclamando, na verdade, é a distância que ele está da rede Wi-Fi dele, né? Com O usuário está certeza. remoto. Como que a gente descobre isso, né? Sem uma solução que está observando ali a sua infraestrutura de ponta a ponta. Legal você Perfeito. trazer esse tema. Muito bom. Maravilha, pessoal. Para a gente ser rápido aqui no tempo, né? Já temos mais ou menos 1 hora, né? Eu acho que estamos dentro do tempo correto. O Analytics, ele vai trazer uma estratégia, como eu falei, muito pautada aos pilares de segurança e o pilar de performance. Eu vou começar mostrando aqui para vocês o pilar de segurança e o que ele traz de observabilidade para essa ótica, né? Poxa, uma delas que eu gosto muito de mostrar toda a geolocalização que a gente consegue mapear nessa dashboard de todos os usuários que estão conectados dentro da minha infraestrutura, né? O porquê isso é importante para alguns cenários, para alguns casos de uso? Poxa, se eu detenho 100% dos meus colaboradores aqui no estado de São Paulo, poxa, se eu estiver tendo um acesso de outro perímetro, né, de outro estado ou até mesmo de outro país, isso pode ser um comportamento indevido, isso pode ser um comportamento que vai trazer um risco para a companhia. Será que realmente é aquele usuário que está acessando? Será que esse usuário ele não teve uma senha exposta e alguém que conectou nesse ambiente? Será que não é um hacker tentando explorar a minha infraestrutura? Então, quando a gente tem essa visibilidade, a gente consegue definir thresholds para definir, poxa, da onde vai partir as conexões dos meus usuários? Aonde vai ser o meu perímetro seguro que eu vou determinar?
poxa, o sul do Brasil, é um estado específico, né? Você pode delimitar cada um desses acessos. O Analytics também traz visibilidade não só da geolocalização, né, dos usuários que estão partindo por cada estado ou por cada cidade, como também informações do tipo quais são as top 10 operadoras mais utilizadas no meu acesso, né? Às vezes a gente acha que é uma informação irrelevante, mas a gente já teve casos de problemas com algumas operadoras em termos de roteamento, né, no todo o seu backbone, onde a gente teve os usuários que não conseguiam se conectar no gateway do Citrix, né? E não foi um problema da Citrix propriamente dito, foi um problema de roteamento ali da operadora. Então, esse tipo de situação a gente consegue mitigar exatamente com essa visibilidade que o Analytics traz, né? De todos esses acessos. Poxa, eu quero saber como que está o score de segurança dos meus usuários. A gente vai mostrar na prática uma ferramenta que a Citrix trouxe no seu licenciamento, que é o Adaptative Authentication, né? O Adaptative Access. Eu consigo definir thresholds e critérios de segurança baseado na autenticação do meu usuário. Poxa, ele está usando um desktop conhecido da empresa, a máquina dele está com antivírus atualizado, está com Windows instalado. Poxa, eu tenho ali um certificado específico que eu quero que todo mundo que for fazer uma conexão externa, eu faça uma validação via SSL, via um certificado. Ou seja, eu posso determinar esses fatores de autenticação para, mais uma vez, trazer camadas de proteção para o meu ambiente. E caso o usuário tenha um comportamento que não entre dentro dessas premissas, o Analytics vai apontar isso para a gente. Poxa, você tem os usuários com alto risco, então eu estou identificando aqui usuários que estão tentando conectar num ambiente de dispositivos desconhecidos, de uma rede não conhecida, de uma rede blacklist, por exemplo, que já tentou fazer ataques cibernéticos ali pelo mundo. Então, a gente tem isso, né, divulgado e exposto no mercado, essas redes que estão na blacklist. Então, a ideia do Analytics for Security é, mais uma vez, ser uma solução de observabilidade que vai ajudar vocês a ter tomadas de decisões e um controle maior sobre a estratégia de segurança da sua empresa no que tange o usuário, a conexão dele, o acesso dele e da onde ele está fazendo esse acesso. Nós conseguimos aqui pelo Analytics criar indicadores de riscos, né? Então, a gente consegue ser criativos no seguinte sentido: poxa, eu quero fazer um indicador baseado em acessos não autorizados ou indicadores de usuários que tentaram fazer um clipboard para aplicações SaaS. O usuário tentou copiar um dado sensível ou tentou fazer um copy-paste e jogar isso no desktop local dele, né? Extrair essa informação dentro de uma aplicação SaaS. Todos esses indicadores a gente consegue alarmar como risco. Mais uma vez, para você, através de score, definir como que está a sua nota de segurança para o acesso remoto das suas aplicações. Poxa, eu tenho mais usuários apontando risco do que os usuários que estão bem seguros, né? Isso ajuda a gente a ir nivelando e customizando a segurança do nosso ambiente, né? Políticas do tipo, poxa, eu quero criar uma política para quando um usuário ele atingir um score alto de risco, eu bloquear o seu usuário para que ele não autentique mais no ambiente. Caso o usuário ele tiver um logon suspeito, eu mandar uma notificação para o administrador ou até mesmo para o usuário para ele reforçar que é ele mesmo fazendo aquele acesso, né? Manda uma confirmação por e-mail ou para algum grupo, né, de administradores para de fato sempre mitigar esses riscos. Poxa, o usuário ele está fazendo um tráfego excessivo de dados, ele está exportando dados, arquivos ou relatórios de um sistema para fora do ambiente Citrix. Ou seja, isso é um comportamento de risco, um vazamento de informação. Poxa, o que eu quero fazer baseado nesse contexto? Quero bloquear o usuário, notificar o administrador? Então veja que a gente tem uma série de políticas que a gente consegue aplicar dentro do ambiente da Citrix, mais uma vez, para entregar uma estratégia de segurança baseado no comportamento, né? Num logon suspeito e tudo mais. Bom, passando agora pelo pilar de performance, né? O que o Analytics consegue ajudar em observabilidade para a performance do nosso ambiente? Definir scores
para os nossos usuários, sabendo se esse usuário está tendo uma boa experiência, né? Então, a gente tem aqui um pilar que a gente chama de User Experience, que ele vai avaliar a saúde da sessão daquele usuário. Poxa, será que ele está com um tempo de logon bom? A latência daquele colaborador, baseado nas aplicações que estão sendo entregues, está dentro de uma latência consideravelmente performática, né, para entregar uma boa performance para ele. Então, essa série de análises que o Analytics Performance vai fazendo, ele vai pontuando em score o nosso ambiente, para eu ter uma métrica, né? Esse é um ambiente da Populous, né, de demonstração, de teste, então a gente não tem muitos usuários aqui, mas quando a gente olha para um ambiente produtivo com mais de 1.000 usuários, 2.000 usuários, ou até mesmo um ambiente de 250 usuários, a gente consegue ter uma visão analítica e eficaz da saúde de performance do nosso ambiente. Poxa, se eu tiver um usuário que está aqui com uma sessão ruim, o Analytics ele vai mostrar exatamente o que está causando aquela baixa experiência. Por exemplo, poxa, quando ele loga no ambiente, eu estou demorando 1 minuto aqui para carregar uma GPO de script de logon, para mapeamento de drivers ou mapeamento de impressoras, e isso está demorando ali a experiência do usuário. Então, o Analytics vai apontar isso para a gente, né? Não só no que tange ao usuário, como também está a saúde ali do meu ambiente, né? A saúde dos meus VDAs, da minha infraestrutura como um todo e a sessão dos usuários. Então, a ideia, como eu falei, pessoal, do Analytics é trazer a observabilidade nos pilares que a gente entende como mais importante para o nosso ambiente de entrega, que é segurança e performance. O usuário ele precisa trabalhar com qualidade, ele precisa ter uma boa experiência diariamente, trabalhando de casa ou de qualquer lugar que seja, mas ao mesmo tempo eu preciso entregar segurança para a companhia, eu preciso mitigar riscos contra ataques, contra vazamento de informação, contra qualquer tipo de vulnerabilidade que vá surgindo ali ao longo do tempo, tá? Bom, gastamos aqui 10 minutos com Analytics, eu vou tentar avançar para o próximo para a gente economizar o tempo, né? Mas essa seria a ótica, de fato, dessa demonstração com o Analytics. Boa, legal. Aí acho que só para... A gente está lançando algumas enquetes aí para a turma ir interagindo, mas principalmente a respeito do Analytics, isso é o que sempre teve e um dos desafios que nós enfrentávamos agora com essa aquisição. A estratégia da Citrix é resolver por definitivo, é que o Analytics, o ADM, são ferramentas que vão olhar sempre a estrutura dentro do ambiente Citrix, né? Então, quando o Gabriel comenta sobre acesso suspeito, algum login malicioso, você tem algumas features de gestão de dispositivos, ou às vezes do acesso contextual, o acesso contextual houve uma tentativa ali de quebra dele. Tudo isso dentro do ambiente Citrix. Então, a estratégia com o Uber Agent, que é uma ferramenta voltada para experiência também, e principalmente de dispositivos, é que a gente fecha esse ciclo de análise. E aí a gente tem uma visibilidade também de um ambiente que vai ser utilizado para acessar o Citrix, mas que não está ainda do Perfeito. dispositivo, do acesso que está sendo feito e tudo mais, né? Maravilha, Luan. Continuando na ótica de segurança, né? Eu acho que uma outra ferramenta que a gente não pode deixar de falar é o App Protection. Isso também já está consolidado dentro da estratégia de entrega da Citrix. O que nós temos de ganho nessa solução? Toda a engine de segurança do App Protection, ele está dentro do Workspace App, que é o antigo receiver da Citrix, né? Quem utilizava a Citrix no passado vai lembrar. Então, o Workspace App nada mais é do que o aplicativo da Citrix que a gente faz o processo de autenticação no ambiente, abertura das aplicações. Então, é um aplicativo que a gente consegue rodar em qualquer lugar, em desktop Windows, em Linux, no smartphone, por exemplo, em um tablet, a gente não tem limitação. E o App Protection, ele está lá dentro. E o que ele faz? Ele entrega uma estratégia de proteção anti-keylogger e anti-screen capture. O que isso quer dizer na prática, né? Imagine que a partir do momento que o usuário
ele abre uma aplicação. Dentro do Workspace App, eu vou entregar para ele todas as estratégias de segurança dentro dessa ferramenta. Qual caso de uso eu consigo mitigar? Vamos imaginar que você precisa entregar o acesso às suas aplicações para um parceiro, para um colaborador que não está dentro da empresa. Ou seja, esse desktop desse terceiro, ele não é do controle da companhia, mas você precisa prover acesso às aplicações, acesso remoto a algum desktop desse ambiente. Como eu consigo mitigar esses riscos? Será que essa máquina do terceiro tem antivírus? Será que ele está com Windows atualizado? Será que todos os critérios de segurança estão sendo aplicados a esse desktop? Por ser um terceiro, você não tem total responsabilidade sobre aquele desktop. Então, você precisa mitigar esses riscos. Na prática, a gente consegue ver isso. Eu tenho um vídeo de demonstração mostrando a atuação prática do App Protection, né? E aí eu vou narrando aqui para vocês tudo que está acontecendo dentro desse ambiente. A gente vai usar aqui um caso de uso de um terceiro. No lado esquerdo, eu tenho aqui a máquina de um hacker, né? Que está observando esse desktop aqui que está no lado direito. Então, esse desktop do terceiro, ele está infectado. Tem um malware ali instalado nesse sistema operacional. E o hacker lá da casa dele, ou onde é que ele esteja, ele consegue fazer um exploit, gerar um dump de tudo que o usuário está fazendo naquele desktop. Tudo que está sendo digitado, ele consegue gerar um print screen, ele consegue controlar de fato essa máquina. Então, vamos ver o App Protection trabalhando dentro desse contexto, né? O que o hacker ele vai fazer agora? Primeiro, ele vai gerar um GetUID para identificar qual que é o usuário que está conectado nesse desktop, né? Então, ele vai identificar ali que é o usuário Martins, né, que está conectado dentro desse ambiente. E agora ele vai fazer um scan, ele vai snifar ali tudo que está sendo digitado dentro desse desktop. Isso pode acontecer em um dia inteiro, em um mês inteiro. Então o usuário ele vai abrir ali um notepad, como é um ambiente de demo, né? Poderia ser uma aplicação, ele está digitando ali o usuário ou senha, digitando um texto ou mandando um e-mail. E o hacker está conseguindo, de fato, gerar um dump de tudo que foi digitado. Então ele conseguiu ver aqui que o usuário digitou Hello Mundo, por exemplo. Mas esse dump ele poderia ter sido gerado de um dia inteiro. Agora o hacker ele vai gerar um print screen da tela do usuário, ou seja, ele vai conseguir ver exatamente a aplicação e a janela que estava aberto ali naquele exato momento. Beleza? E isso acontecendo dentro dessa máquina infectada. Porém, a gente vai fazer um teste agora nessa mesma máquina infectada, abrindo uma aplicação por dentro do Citrix, utilizando o Workspace App. Então agora nós estamos abrindo o Workspace App, a gente vai digitar o usuário e senha, né? Ou seja, na teoria, o hacker deveria estar captando esse usuário e essa senha. A gente vai abrir uma aplicação confidencial, é um PDF, por exemplo, que está publicado ali para o usuário usufruir, e ele vai digitar também a senha desse PDF, né? Na teoria, o hacker está gerando o dump e captando todas essas credenciais, né? Só que ele está fazendo isso por dentro do Citrix, ele está usando o Workspace App. Ou seja, o que o hacker vai fazer agora? Ele vai gerar um dump do que foi digitado. E por usuário estar utilizando o Workspace App da Citrix, e a gente tem a feature do App Protection ali, todos os dados digitados ali dentro foram criptografados. O hacker vai tentar gerar um screenshot e a tela do Citrix que está aberta vai ser totalmente blindada. Veja que no print a tela fica toda preta, né? Ou seja, a gente consegue ver a barra de tarefas do Windows, porque aquilo é uma máquina, é um recurso do sistema operacional, mas a janela do Workspace App, ela está protegida. O que o usuário digitou ali dentro, o que o usuário abriu de fato de aplicação, está 100% protegido. Ou seja, eu mitigo qualquer tipo de risco que seja expostos ali àquele computador. Poxa, tem um malware, eu estou contaminado com um ransomware, mas o Workspace App com App Protection trazendo essa proteção. Tá? Legal, boa. E eu acho que é bem interessante quando a gente vê isso funcionando, porque cruza com a demonstração anterior. Então, o Analytics, eu tenho observabilidade, mas eu posso gerar gatilhos também. Então, isso é uma pergunta que geralmente o pessoal faz.
poxa, eu vou aplicar isso para todo mundo? Pode ser que sim, mas a gente pode fazer por contexto também. Então, na próxima demonstração, a gente vai mostrar, se não for na próxima, na outra, o Adaptive Access, o Adaptive Perfeito. Authentication. Então, vamos imaginar um cenário aqui que fica legal. O Gabriel, ele está no computador dele que tem todas as os bloqueios e todas as diretrizes que a gente definiu da companhia. Legal, o acesso dele vai ser full. Posso aplicar o Web Protection? Acho que sim, nunca é demais, mas marca d'água, como a gente vai mostrar, preciso aplicar para toda a regra. Só que o Gabriel, ele está em viagem, tá nem no Brasil, tá fora do Brasil, e precisa rapidinho ali acessar, liberar um relatório, fazer alguma coisa assim. De um computador de qualquer lugar. Ele vai acessar, o Adaptive Authentication vai entender que aquele dispositivo não é um dispositivo validado e Perfeito. não vai inibir o acesso. Só que aí eu aplico regras diferentes para esse contexto. Então eu coloco marca d'água, eu vou ter Web Protection ali, então independente de ter um software malicioso, a gente está falando de um computador que a gente não faz ideia o que tem por trás, mas eu preciso trabalhar. E aí ele vai fazer todas essas proteções. E eu posso, inclusive, vamos supor que nesse mesmo momento o usuário do Gabriel também tenha vazado a senha dele. Não foi naquele momento, a gente protegeu, fez tudo, mas o Gabriel esqueceu um bloco de notas ali em qualquer lugar e alguém pegou essa senha dele. Tem uma parte ali do Analytics que a gente não falou, mas existe um trigger de Impossible Travel. Uhum. E aí o Gabriel está nos Estados Unidos, teve um acesso lá de qualquer lugar da Europa. É impossível, o Gabriel há 5 Em minutos 30 acessou minutos. dos Sim. Estados Unidos. O que a gente pode fazer? Startar uma gravação de tela. E aí eu começo a controlar o que está sendo feito e gerar evidência. Então, tudo isso, pessoal, que a gente está falando, eram pacotinhos que ficavam espalhados no licenciamento e tudo mais. Então, quando a gente fala de consolidação, é isso. A Citrix consolidou tudo isso para que o acesso seja seguro, performático, continue com todas as coisas boas que a Citrix sempre teve, mas agora sem se preocupar se isso faz ou não faz parte do licenciamento, se eu posso ou não posso. Pode. A Perfeito. ideia é usar É isso tudo. aí. É isso aí, Luan. Usar, por exemplo, você já deu um spoiler, né? A marca d'água. Então, poxa, o usuário autenticou, eu vou estampar na tela dele informações para inibir ele a tirar um print, a tirar uma foto, a vazar com alguma informação. Eu consigo gravar a sessão desse usuário. Então, poxa, eu tenho um caso de uso específico, eu tenho uma área de compliance, uma área de auditoria que faz trabalho sensível para a companhia e todas as aplicações dessa área eu quero gravar a sessão. Poxa, eu tenho um time de atendimento ao cliente que utiliza aplicações sensíveis e que fazem atividades dentro dessa aplicação baseado numa ligação. Então, poxa, eu quero fazer uma auditoria do que o usuário falou para o cliente e o que ele executou ali na aplicação. Então, a gente consegue gravar essa sessão mais uma vez, né? Para trazer um monitoramento melhor, um troubleshooting para problemas, saber se o usuário ele está fazendo o acesso correto àquele ambiente e auditar da melhor forma, né? Tudo isso presente dentro do licenciamento. Falando agora do Adaptive Access, né? Adaptive Authentication, que foi o que o Luan comentou. Imagine que a gente faz observações e cheques por pilares, né? Primeiro pilar, o usuário. Quem está acessando esse ambiente? Qual é o usuário que está se autenticando, né? Qual dispositivo está sendo realizado para esse acesso? Eu quero fazer, por exemplo, uma análise de postura, eu quero analisar o dispositivo do usuário, eu quero analisar qual rede ele está conectado, né? Tudo isso utilizando o Endpoint Analysis, que a gente vai ver na prática funcionando. Outro pilar, né? Poxa, como que eu quero permitir o acesso desse usuário? É um acesso interno ou é um acesso externo? Poxa, se o usuário ele estiver dentro da companhia, no caso aqui o Gabriel, né? Poxa, eu estou acessando o ambiente da Citrix, eu estou dentro da Populous. Eu vou ter visibilidade de tudo. Por quê? Poxa, eu estou dentro de uma rede conhecida, eu estou numa localização conhecida e protegida, né? Estou na rede da empresa. Então, poxa, na hora que eu for autenticar no Citrix, eu não preciso colocar um duplo fator de autenticação, porque eu já passei por vários critérios de avaliação. Poxa, mas o Gabriel saiu da Populous e foi para um cliente, né? Agora ele está trabalhando de um café, está numa rede desconhecida, de uma localização que eu não conheço. Poxa, ele está externo.
Então, como ele está numa conexão fora desse contexto, eu vou pedir um duplo fator de autenticação, um segundo validador ali, né? E baseado nisso, quais recursos eu vou permitir que o usuário acesse? Por exemplo, o Gabriel dentro da Populous, ele vai conseguir ter mapeamento de driver, ele vai conseguir mapear a unidade local do desktop dele para transferência de arquivo. Eu vou permitir o Gabriel fazer copy-paste. Eu vou permitir que o Gabriel redirecione, de repente, ali um dispositivo externo, se ele estiver dentro da empresa. Poxa, remoto, eu não vou permitir essas funcionalidades, né? Se você estiver dentro de uma rede desconhecida, você não consegue fazer copy-paste, você não consegue fazer transferência de arquivo. Então, todos esses critérios a gente consegue aplicar baseado no contexto, né? Bom, vamos ver isso na prática, Luan. O que você acha? Bora lá. Vamos lá. Enquanto isso, a gente está lançando as enquetes aí, pessoal. Então, vão interagindo para a gente também ter uma melhor noção do que a gente está falando e como que vocês estão olhando esses temas dentro das empresas aí. Maravilha. Bom, nesse exato momento, eu vou fazer uma simulação de acesso externo, né? Eu abri aqui o meu browser, eu estou conectando aqui no meu gateway de acesso, e no primeiro momento, a partir do momento que eu cheguei no meu portal de aplicações e desktops, eu vou digitar aqui o meu usuário, né? Vou digitar aqui o meu usuário de conexão, vou autenticar nesse ambiente. O que ele está fazendo agora? Poxa, eu vi que você está numa conexão externa, eu preciso fazer uma checagem no seu dispositivo. Então, o que está acontecendo aqui? O Endpoint Analysis, ele está avaliando se o meu desktop está no domínio, se esse desktop está numa rede conhecida, se eu tenho um antivírus instalado, se eu estou dentro dos critérios de segurança. Ele varreu todos os critérios que eu determinei e o que ele fez aqui? Opa, como você está numa rede externa, eu vou pedir aqui um token de autenticação. Então, você não vai digitar somente usuário e senha. Você precisa colocar ali um segundo fator para ser mais seguro. Então, eu vou digitar aqui a minha senha. Eu vou colocar aqui o meu token, né? Eu estou fazendo um segundo fator OTP, né? Ou TOTP, para dentro dessa sessão. Vou digitar aqui o token. Estou usando aqui, no caso, um Microsoft Authenticator, né? Para gerar esse token. E eu vou digitar aqui. Espera aí que ele vai mudar daqui um segundo. Ah, mudou. Eu já digito o novo. Vou colocar aqui o token que foi gerado no meu celular. E vou autenticar no meu ambiente. Perfeito. Loguei aqui no meu workspace, na minha console de aplicações e desktops. E aqui eu consigo consumir todas as aplicações que estão sendo entregues para mim, né? O que é legal? Como eu comentei anteriormente, o acesso contextual, ele vai avaliar a postura do usuário. Então, poxa, se o Gabriel tiver externo, né, eu quero que não apareça aqui o desktop da Azure e o desktop da AWS. Esses desktops, eles só aparecem para o Gabriel caso ele esteja dentro da Populous numa rede conhecida, para ele trabalhar ali de uma forma segura. Externo, não quero permitir. A mesma coisa com aplicações. Poxa, eu tenho aplicações aqui internas, uma intranet, uma aplicação sensível. Caso o Gabriel ele esteja externo, eu não quero que apareça essa aplicação. Ou, caso ele esteja externo, eu quero aplicar uma camada de segurança. Eu vou abrir aqui uma intranet. Por exemplo, uma intranet entregando uma camada de segurança nesse acesso. É uma aplicação SaaS, uma aplicação web, né? Por eu estar fazendo o acesso interno, um acesso externo, eu vou ter critérios de segurança mais assertivos para essa aplicação, né? Como, por exemplo, marca d'água. Eu vou estar fazendo o acesso dessa aplicação dentro de um browser seguro da Citrix, então eu estou isolando essa conexão. Mais uma vez, mitigando qualquer risco de contaminação que tenha no meu desktop. Então, veja que eu tenho aqui a marca d'água, estou usando um browser seguro da Citrix. Se eu tentar selecionar um texto aqui, por exemplo, dashboard, eu vou tentar dar um copy-paste, né? Eu cliquei aqui em Ctrl+C, o clipboard ele é restringido pelo administrador, então eu não consigo copiar nenhum conteúdo. Isso baseado no contexto. Poxa, eu estou externo, não tenho esse privilégio. Poxa, Gabriel, e se você tivesse internamente na Populous? Internamente eu não preciso entregar todas essas features de segurança. Então eu entrego aqui com tudo liberado. Na verdade, ela não vai aparecer aqui porque eu estou numa rede externa. Exatamente. Né?
Então ele só apareceu aqui realmente a intranet segura. Se eu tivesse dentro da rede da Populous, eu ia ter uma intranet normal, eu ia conseguir fazer copy-paste, eu não ia precisar ter ali a marca d'água, ou seja, eu aplico as features de segurança baseado no contexto de acesso. Faz sentido, Luan? Muito, e é legal. Eu não sei se você vai demonstrar o acesso de uma rede segura, mas é basicamente isso. Como você não está protegido, você tem alguma restrição, não faz sentido você acessar os recursos na sua totalidade, né? Perfeito. Se tiver de um local seguro, acessa tudo, faz tudo que tem direito, tira a marca d'água, não precisa aplicar tudo isso e vamos embora. Acho que é uma analogia que a gente costuma fazer bastante e é legal de exemplificar, é assim, todo mundo hoje em dia usa internet banking no celular ou no computador. Sim. Quando você tem um celular novo ou você formata por algum motivo o computador, ele vai pedir uma nova validação. Ele deixa você acessar a sua conta, mas você vai ter ali um acesso extremamente restrito, vai ver no máximo saldo, alguma coisa. Preciso fazer uma transferência. Opa, peraí. Antigamente tinha aqui no caixa eletrônico, hoje em dia não precisa mais, liguei o Perfeito. token. E aí você libera e você garante que aquele dispositivo é um dispositivo confiável. Baseado em quê? Claro, por trás você tem que ter a senha do seu banco, o dispositivo, Token. o token, ele vai autorizar. Então é similar ao que a gente faz aqui, né? E entrega essa experiência também. Então, no final do dia, a gente não quer inibir o acesso de ninguém. A gente quer simplesmente que os Trazer usuários segurança. façam o que está discriminado no trabalho dele. Deixa que a gente pensa em segurança, pensa em bloqueios, né? Perfeito, Show. maravilha. E aí, fazendo, para finalizar o demo e fazendo uma conexão com o discurso que a gente falou anteriormente, veja que aqui dentro do meu acesso Citrix eu tenho várias aplicações e vários desktops rodando em diferentes lugares. Sim, Para o usuário é transparente aonde está rodando essa infraestrutura. Então, eu tenho um desktop que está rodando na AWS, na Azure, no GCP, eu tenho um desktop que está rodando dentro de um ambiente on-premises. Para o usuário é transparente, ele não precisa saber aonde está esse back-end. Mas, mais uma vez, né, o cliente tendo a possibilidade de usar uma arquitetura híbrida de uma forma simples e transparente para o usuário. Beleza? legal, muito bom, perfeito. Perfeito. Como estamos de tempo aí, mais 30 minutos, eu acho que dá para finalizar. A gente Temos. corre para mais uns 20 minutos para dar tempo da gente fazer o sorteio no final também, né? E Maravilha. liberar todo mundo para almoçar. Essa a gente coloca estrategicamente esse horário por causa disso, porque o almoço não dá para extrapolar, não. Tem que acabar antes do almoço, né? Boa, Maravilha. acho que essa parte de administração a gente fecha o entendimento, reforçando também a importância e o quanto que a Citrix avança também na parte de administração. Então, até aqui, a gente tem falado de negócio, a gente tem falado de novidades e melhorias, consolidação de licenciamento, tudo muito voltado para o usuário final, mas sem esquecer também da administração. E o que, que a gente traz em cima de administração, né? Esse cara uma solução extremamente consolidada já dentro da Citrix para CPU, memória e otimização de logon. Então, isso daqui, de novo, o usuário não vai ter acesso, ele não sabe que isso está operando por trás, mas a gente consegue consolidação. Onde que é muito importante, a gente utiliza muito isso. Redução de custo, que é um fator que a gente sempre vai buscar, principalmente em nuvens. Perfeito. Então, quando eu falo de consolidar, a redução por si só é uma redução rasa. Eu preciso reduzir meu consumo de Azure, preciso reduzir meu consumo de nuvem, tá muito caro. Então, o que que eu faço? Tirar usuário, reduzir máquina. Poxa, aí até agora a gente falou tanto de experiência, a gente falou tanto Perfeito. de deixar o usuário fazer o trabalho dele. A gente vai comprometer isso. Então a gente não pode. Pensando nisso, a gente sempre tem esse aliado que é o WM para fazer otimizações. A ideia dele no final é que a gente use
o máximo possível dos recursos sem comprometer a experiência. Então, quando eu estou falando de CPU e memória e otimização, quem utiliza Chrome ou qualquer browser hoje em dia, ele é um grande vilão de memória. E de Sim. CPU também, mas principalmente de memória. Então, Uhum. tem algumas pessoas, tipo o Luan, que vai abrindo aba para ler depois. Isso, para uma máquina final, tipo, de hoje em dia, máquina com bastante memória, a gente sofre pouco. Mas quando a gente está falando de um ambiente de 5, 10, 15 mil usuários que compartilham recursos e recursos caros da companhia, servidores ou de infraestrutura em nuvem, a gente precisa sim se preocupar se aquela aba ela está sendo utilizada. De novo, vou levar essa dor para o usuário? Não dá mais. Ó, Perfeito. pessoal, fechem as abas. Acho que ela está preocupado com a entrega do setor dele, se ele está Exato. atingindo o número. A última coisa que ele vai pensar é em ajudar a TI a reduzir custo. Então a gente precisa também fazer isso a nível de administração. Essa ferramenta é um grande aliado nesse sentido. Ela vai Legal. trabalhar em prol disso. Vai deixar ali uma aba hibernada, vai diminuir o consumo dela. Tenho muita aplicação ao longo do dia. É normal que o usuário vá abrindo muitas aplicações e não vai fechando, né? Vai trabalhando. Então, coloco ali em espera esse processo, não dou mais prioridade em cima dele. E aí a gente consegue um resultado muito positivo em termos de consumo de recursos e principalmente também a experiência, né? Perfeito, Luan. E a gente vai ver isso na prática, né? O WM atuando. Então, Legal. falando de otimização de logon, que é um dos pilares, como que ele faz isso na prática, né? Quando o usuário ele vai conectar em um ambiente, a gente tem uma série de quesitos que acontecem ao longo da sessão do usuário. Então, a inicialização da sessão, uma GPO, um script de logon, um mapeamento de driver, né? Um mapeamento de impressoras. Tudo isso está acontecendo em background e a sessão só é entregue quando finaliza todos esses processos, né? Então, quando a gente não tem nenhum mecanismo que ajuda nessa otimização, o usuário tem uma média ali de 1 minuto a 2 minutos no tempo de logon. O que o WEM faz, né? Ele traz essas funcionalidades, né? Na verdade, esses processos para dentro do agente do WEM e ele consegue entregar rapidamente a sessão para o usuário. Ou seja, eu não preciso mais esperar isso carregar em background para aparecer ali a inicialização da sessão. Eu trago isso sobre responsabilidade no agente do WEM. Então, o usuário está autenticando, poxa, ele vai levar de 5 a 10 segundos para logar no ambiente. Vai aparecer ali a área de trabalho dele, mas em background ele vai estar carregando ali o script de logon, a GPO, mapeamento de driver, poxa, um papel de parede que tem que carregar ali na área de trabalho do usuário, otimizando mais uma vez essa sessão, né? Então, ou seja, a gente traz mais produtividade. E gerentes, diretores de TI gostam muito de fazer essa conta, né? Poxa, se eu estou reduzindo 1 minuto em cada conexão do meu usuário, se eu tiver 1.000 usuários, são 1.000 minutos. Se eu abro Perfeito. 10 aplicações por dia, eu estou economizando 10.000 minutos por dia. Ao longo do tempo, poxa, eu estou trazendo mais produtividade, Sem dúvida. né? Então, isso é uma pauta muito, muito discutida, pessoal, principalmente no ambiente Citrix, e essa ferramenta ela já é nativa dentro do licenciamento, né? E a gente tem total expertise em implementação desse cara, e a gente tem casos de uso bem legais para contribuir com vocês. Muito bom. Vamos ver na prática o WM funcionando, né? Aqui é um Legal, exemplo isso é bem legal. legal de um ambiente utilizando uma autenticação, né? Abrindo um Excel e logando no ambiente, sem WM e com o WM. A gente vai ter esses dois cenários. Aqui no lado esquerdo, eu tenho, na verdade, o lado, é isso aí. O lado esquerdo, eu tenho um ambiente sem o WM, né? Sem não, na verdade é o contrário. No lado direito eu tenho um usuário sem o WM, né? Então ele está autenticando no ambiente, está carregando aqui a sessão, está demorando ali mais de 40 segundos para autenticar, né? Levei em média ali 50 segundos para logar dentro do meu ambiente, sendo que o WM ele otimizou ali para metade do tempo, né? Para 23 segundos. E agora o usuário fazendo a abertura da aplicação, né, que demora ali em média, já vou dar um spoiler, 19 segundos. Mas veja o tempo que a gente consegue reduzir com esse agente.
no processo de trabalho do usuário, né? A gente viu que no lado esquerdo, a sessão ela foi entregue muito mais rápida, a abertura da aplicação ela aconteceu de forma mais rápida, porque o WM vai priorizando esses recursos em memória RAM e processamento a partir do momento que o usuário for trabalhando, e isso traz uma experiência muito melhor no dia a dia, né? Perfeito. Um outro exemplo que nós temos é o controle de recurso de CPU. Deixa eu ver se está nesse slide mesmo. Vamos lá. Isso mesmo, aqui. É o controle de recurso de memória RAM, que é exatamente o que o Luan estava mencionando ali anteriormente. Deixa eu dar o start aqui no vídeo. Vamos lá. O usuário está com uma aplicação aberta, web, né? Está usando aqui o browser. A gente sabe que o browser, o Google Chrome, consome muito recurso de memória RAM. E, ao mesmo tempo, ele deixou de usar o Google Chrome, o navegador, e está abrindo ali um Word, está trabalhando agora no Word. Eu vou pausar aqui rapidamente. O que a gente tem de característica? Poxa, o usuário ele está com o browser aberto, consumindo mais ou menos 1,5 GB de memória RAM daquele desktop virtual. O Word também consumindo ali a sua memória, só que ele não está trabalhando nessa solução definitivamente, né? Ele está trabalhando ali no Word. O navegador ele está em background, né? Mas ele está consumindo memória RAM. O que o agente do WM vai identificar? Ele vai observar que essa aplicação ela não é uma aplicação primária ali na tela do usuário, ele não está trabalhando nela, e ele vai paginar os caches daquela aplicação, ao invés de deixar isso na memória RAM. Então, ou seja, veja que eu começo a reduzir o recurso de memória RAM ali para o browser, né? Essa memória ela começa a reduzir bastante, né? E todo o cache que eu tinha ali, ele vai para a paginação, né? Então, ou seja, eu vou reduzir consumo de recurso ali na máquina, reduzir ali 2 GB de recurso, e eu estou priorizando de fato aquilo que eu preciso de recurso, que no caso é o Word, né? Não, eu estou em background ali no meu navegador, eu não preciso dedicar memória RAM para ele. Então, por que o agente do WM ele traz uma ótica de redução de custo? Porque a partir do momento que eu otimizo tudo isso, eu consigo colocar mais usuários por máquina. Então, ou seja, eu tenho um desktop que eu tenho 32 GB de RAM e eu estou entregando 10 usuários. Poxa, com WM eu consigo entregar 15, 18 usuários a mais. Então, se eu fosse atender 100 usuários, eu ia precisar ali de 10 máquinas. Poxa, com a agente do WM eu consigo reduzir isso para 6 máquinas, para 5 máquinas. Ou seja, trazendo otimização no recurso de infraestrutura e, se isso estiver na nuvem, redução de custo na veia. Legal, perfeito. E o ponto maior é sempre esse, né? Redução de custo é pauta, sempre será pauta. Como a gente trabalha em cima disso? Entregando o máximo possível de recurso sem comprometer a experiência. Então, esse é o objetivo principal. A gente não, e é o que a gente mais encontra quando a gente ouve falar de ambientes virtuais. Você vai dando recurso, mais recurso, chega uma hora que a conta não fecha mais. Exato. E aí o Sempre tem trabalho, mais infra. exatamente. E o trabalho que precisa ser feito é muitas vezes em cima do consumo disso. Porque se a gente não tiver esse olhar mais criterioso e aprofundado, faz sentido que a gente vá aumentando o recurso mesmo, né? Porque se eu não tenho gestão em cima da utilização, os softwares vão aprimorando também. Não é à toa que o navegador hoje em dia utiliza mais memória RAM. Ele faz isso porque é melhor, é mais rápido. Ele está priorizando memória. A preocupação do Google em colocar memória, o Chrome para trabalhar mais em memória, é zero. Ela quer entregar uma experiência boa, um navegador rápido, e ela consegue. Então, essa preocupação tem que ser nossa. E assim que a gente consegue solucionar um dos desafios. A gente está usando browser porque eu acho que o browser é geral, todo mundo conhece, mas tem várias aplicações que têm essa particularidade de serem mais rápidas, mas comprometerem bastante o consumo de recursos, né? Perfeito. Boa. Excelente, Luan. Excelente ponto. Bom, vamos avançando aqui, né? Um outro recurso que a gente tem pautado na administração é o AutoScale. Também é uma solução que ajuda em redução de custo. Então, conectado ali com o WM é o melhor dos mundos, né?
Eu estou reduzindo o custo no consumo de recurso e eu estou reduzindo o custo na minha estratégia de escala, né? O que que de fato o auto-scale entrega de valor? Imagine que para cada entrega de desktop, eu consigo definir uma régua ali de utilização baseado em consumo, né? Então, por exemplo, poxa, eu quero deixar o meu ambiente 30% disponível no período da madrugada, não preciso deixar todas as máquinas ligadas, 30% vai ficar no horário noturno ali disponível, e os outros 70% eu deixo desligado, porque eu não tenho essa massa de usuários conectado à noite, num período ali que eu estaria pagando por esse recurso. Então, eu consigo disponibilizar o ligamento e o desligamento dessas máquinas pelo autoscale, né, através de horários. Poxa, a partir das 8 horas da noite, eu quero desligar X% de máquinas dentro da minha infraestrutura, e aí eu religo essas máquinas em um determinado horário. Isso é um dos thresholds. Outro threshold é baseado em recurso. Vamos imaginar que você tem 100 usuários que estão usufruindo ali 10 máquinas. E você teve um acesso, um contexto diferente, né? Poxa, teve uma greve ali de metrô, os usuários se mobilizaram, vão trabalhar todo mundo de casa, eu vou ter mais acesso ao meu ambiente Citrix. Então, de 100 acessos, eu vou passar para 150 acessos. Mas você não vai ter recurso disponível ali para esses usuários. O AutoScale consegue escalonar o provisionamento de novas máquinas baseado na necessidade de acesso dessa infraestrutura. Então, ou seja, a gente não precisa preparar essa infra e deixar aquilo montado para atender aqueles usuários e ligado 24/7. Né? Eu posso deixar boa parte desligada e conforme os usuários forem consumindo isso, o autoscale ele vai ligando, provisionando esse ambiente para atender a minha demanda ali de recurso, né? Baseado no escopo pré-definido. Então, como eu falei anteriormente, eu posso definir thresholds para ligar e desligar a máquina em determinado período. Eu posso determinar para que ligue novas máquinas de acordo com a quantidade de acessos dos usuários e eu ir provendo recurso para atender ali o nível de conexão. Esse é um recurso já disponível também dentro desse licenciamento. Perfeito. Legal. E eu acho que para a gente fechar um pouco a ideia, né, Gabs? A gente procurou trazer, pessoal, justamente essa forma de entendimento, né? E, de novo, isso aqui também é uma funcionalidade que antes era particular de um tipo de licenciamento, agora faz parte de qualquer licenciamento da Citrix, que no caso é universal, igual o Gabriel contou, tá? Então, isso também passa a ser mais um aliado para a gente na administração, na consolidação. Faz muito sentido mais para a nuvem. Ah, Luan, tem um ambiente on-premises aqui, não faz sentido eu ficar gerenciando. Depende, às vezes por uma questão de consumo energético, dependendo do tamanho do ambiente, Exato. Às vezes até faz, mas para a nuvem isso é fundamental. A gente tem até um spoiler aqui de quanto de saving ele traz para a nuvem, caso a gente está utilizando essa nuvem pública, né? Por exemplo, poxa, baseado na política de ligamento, desligamento, eu vou economizar aqui 40% na minha próxima fatura. Exatamente. Então ele já aponta aqui esses benefícios. E é legal porque a solução também vem evoluindo falando do outscale no sentido de a gente pode ser um pouco mais agressivo ou conservador. Agressivo, a gente pode impor a saída do usuário. Não vamos derrubar o usuário, nada disso, mas vamos imaginar num ambiente normal. O Gabriel aqui setou que 8 da noite eu reduzo para 5% a capacidade do meu ambiente. Antes disso, o próprio autoscale ele já começa a colocar as máquinas, blindar as máquinas, colocar em modo de manutenção que faz com que os usuários não conectem mais. E aí eu vou restringindo o acesso, deixando só a capacidade de 5%. A partir das 8 eu tenho 5%. Poxa, legal. Aconteceu aqui uma catástrofe. A turma precisou voltar para trabalhar na madrugada. Ele também vai entender que isso é uma solicitação, então ele vai entendendo, tive mais do que 5 ou 6 solicitações, provisiona uma nova máquina. Cria uma nova máquina? Não, ele vai subir uma nova máquina. Starta uma nova máquina. Tá, vieram mais requisições. Starta mais uma. Terminou, ele começa a desligar de novo. Isso é legal pra caramba.
e ajuda de verdade a gente a otimizar, falando de start e shutdown de máquina, né? Show. Perfeito. Legal. Maravilha. Bom, pessoal, então, para a gente encerrar, né, a gente sempre deixa uma cereja do bolo para o final. A gente vai fazer, obviamente, um wrap-up, uma conclusão, né, do que a gente trouxe hoje. Mas, como a gente mencionou ali anteriormente, saindo agora da ótica de administração, mas a Citrix, ela colocou dentro do seu licenciamento a estratégia de um produto, né, que já está incluso ali, um produto que foi muito utilizado no passado, que era licenciado à parte, que é de fato o WEM, né, que a gente chamava, não, desculpa, o UAM, né, Unified Endpoint Management da Citrix, para a estratégia de MDM, propriamente dito. Então, hoje, a Citrix apostou muito nesse produto, consolidou ele dentro desse novo portfólio, ele está incluso dentro desse licenciamento. Então, poxa, se eu estou licenciando os meus usuários para uma estratégia de desktop virtual e aplicação virtual para entrega, eu vou ter também a possibilidade de gerenciar os meus dispositivos, né? Fazer dispositivos de Android, iOS, toda a parte de desktop como um todo, né? Então, voltamos com esse produto. No passado, muitos acharam que a Citrix ia descontinuá-lo, né? Ia parar de investir nessa frente, mas voltou forte. E é uma ferramenta que já está inclusa, pessoal, dentro dessa estratégia. Tá? Legal. Eu acho que para toda a parte de controle, gestão do dispositivo, independente dele ser um dispositivo corporativo ou pessoal, BIOD, a gente consegue criar perfis, e aí para celular também. Então, reforçando, consolidação. Antes era apartado, o Gabriel falou muito bem. Antes era apartado, às vezes não justificava. Ah, tá tudo bem. Agora não. Agora é quase que um dever, uma obrigação a gente considerar, seja para deploy de dispositivo. Ah, Luan, mas eu tenho um SCCM. Tá tudo bem. A ideia não é substituir. Funciona bem? Tranquilo. Mas existe essa possibilidade. Pô, se hoje eu não faço gestão, é legal de olhar. Quem não faz hoje, fazer uma gestão de dispositivos. Mais uma vez, independente se o dispositivo for ou não for da companhia. Aqui a gente está falando de não só controlar, mas a gente tomar ações proativas. Todo mundo aqui já deve saber, a partir do Windows 10, a Microsoft colocou aquela opção de você formatar muito mais fácil, né? Sim. Então, isso também é uma funcionalidade que a gente utiliza bastante na solução de MDM. Tem problemas dos mais variados. Perdi meu computador, fui roubado, assaltado. O que eu faço? Para a gente, a importância sempre vai ser o dado. Exato. Formato, faço um wipe desse dispositivo. Para celulares, a mesma coisa. Ah, vou perder o equipamento, mas o dado ele está ali dentro controlado. Temos projetos, inclusive, no passado que nós fizemos, que devem voltar. A gente tem um equipamento numa colaboração com a Positivo, que é o nosso Smart Client, onde a gente mandava o Smart Client previamente configurado com o MDM. Dali em diante, eu fazia um stack de soluções customizadas do cliente, de alguns aplicativos, antivírus, algumas coisas básicas, e o Workspace. Esse dispositivo pode ir direto na casa do usuário. Eu não me preocupo mais em formatar nada do tipo, porque eu estou fazendo isso remoto. Perfeito. Acesso ao ambiente Citrix, vai trabalhar. Ah, mas eu queria fazer um bloqueio um pouco maior, Luan, em cima desse dispositivo. Aplica um Kiosk Mode. Só vai acessar o ambiente Citrix. Não acesso mais nada fora disso. Tranquilo, a gente aplica. Quero tirar? Tiro. Amanhã eu precisei trocar esse dispositivo por algum motivo. Aconteceu alguma coisa com esse usuário. Formato, joga no correio e devolvo. Então, mais uma vez, o objetivo principal, foco na experiência, o usuário precisa trabalhar, ele precisa ter as ferramentas disponíveis, a preocupação precisa também mudar um pouco, não é tudo que a gente consegue fazer a nível de TI, mas também com a ajuda de parceiros. Então, a Citrix é um parceiro muito forte, a Populous tá desde o começo com a Citrix, a gente já passou por N projetos de MDM, sabe da capacidade, mas, claro, a gente sempre tinha a limitação, que é a limitação do mundo. A solução é muito boa, não consigo viabilizar agora, vamos fazer depois. Então, é uma oportunidade única da gente poder fazer tudo que a gente sempre
desenhou como o cenário perfeito dos nossos clientes, né, Gabi? Perfeito. Agora num licenciamento que não é mais a restrição. Então, a possibilidade agora é da gente habilitar e controlar tudo que a gente pode num único vendor. Então a gente resolve também um desafio que o mercado tá apontando, né? Excelente, Luan. Maravilha. Show. Show de bola, pessoal. E para a gente concluir, né, a mensagem de hoje, eu acho que o principal propósito, né, como eu comentei com vocês, é a gente conseguir unificar junto com a Citrix a estratégia corporativa que vocês buscam para o ambiente de vocês, né? Poxa, como que eu consigo atender um acesso externo de usuários que estão utilizando diversos dispositivos e diversos periféricos, né? Poxa, hoje eu tenho sistemas operacionais Windows, macOS, Linux, Android, né? Enfim, como que eu consigo mitigar uma estratégia de entrega e compatibilidade para esses dispositivos? Hoje, soluções de colaboração, né? Poxa, eu tenho ali Teams, Webex, Avaya, diversas soluções que os usuários usam na ponta, né, para acesso remoto. E todo esse mundo aqui, né, do lado esquerdo, né, do usuário e do endpoint, conectando com o meu back-end, com as minhas aplicações, né? Então, poxa, eu vou conseguir entregar uma estratégia de remote PC, de VDI para o meu colaborador, ou somente de aplicações virtualizadas, entregando tudo isso num contexto misto de sistemas operacionais, atendendo desde um Windows Server 2008 R2 até um 2022, né? E isso rodando em qualquer plataforma, seja em nuvem ou em nuvem privada, né? Ou seja, conectando o lado esquerdo com o lado direito, a Citrix provendo toda a observabilidade com Analytics, toda a inteligência no protocolo, né? Protocolo HDX, o antigo ICA, né? Que a gente falava muito, provendo para o usuário uma boa experiência, segurança no acesso às suas aplicações. Eu conseguindo integrar com todo o mundo de autenticação, né? Fazendo um MFA com a Microsoft, integrando com Okta, com OTP, com qualquer solução hoje que entregue um nível de autenticação, né? A gente consegue ter uma integração com várias soluções, né? Como eu comentei anteriormente. Então a ideia da Citrix, pessoal, mais uma vez, é promover e propor para os nossos clientes a consolidação das tecnologias, atendendo todas essas frentes no que tange acesso remoto, entrega de aplicação em desktop, até mesmo uma demanda de segurança. Poxa, eu preciso entregar para o terceiro, para um colaborador terceiro, um espaço seguro para usufruir as aplicações que eu entrego, né? Então, quero me colocar à disposição junto com o Luan. A gente está super aberto aqui depois dessa live. Quem se sentir ali com vontade de estressar mais esse assunto, ou de repente fazer uma reunião para aprofundar em um tema específico, a gente tem uma agenda bem flexível, então contem comigo, com o Luan, para levar essa mensagem, entender a necessidade de vocês. Contem com a Populus para desenhar esses projetos a quatro mãos. A gente já passou por vários desafios nesse mercado, a gente já pegou casos de diversos clientes, então a gente aprendeu muito. A gente consegue colaborar com vocês com expertise em vários segmentos, segmento de energia, healthcare, financeiro, varejo, e como essa solução se aplica para o business de vocês, ajudando em crescimento, ajudando em proteção. Então, estamos aqui à disposição, pessoal. E, mais uma vez, né, eu acho que agradecer a presença, o engajamento de vocês, a presença nas nossas lives. A gente está voltando muito forte esse ano com conteúdo novo. A gente fez uma live ali muito voltado à estratégia de Nutanix, foi uma das nossas últimas lives com várias informações novas. A gente trouxe agora uma pauta de Citrix com diversas novidades. Então, o mercado está evoluindo, pessoal. A necessidade no consumo de tecnologia, com inteligência artificial, está cada vez mais forte. E os nossos parceiros que a gente escolheu para compor o nosso portfólio, está cada dia inovando mais e mais. Então, é uma missão nova levar essa mensagem para vocês de inovação e novidades. Então, contem com a gente também para ser um braço de apoio, para ser um parceiro de vocês em qualquer projeto, qualquer estratégia de inovação. Acho que é isso. Maravilha, por que hoje, legal. Né? Show. Eu acho que você já concluiu super bem aí, Gabs. Vamos continuar. Quem
Quem quiser dar uma olhadinha também nas nossas redes, no YouTube, tem todas as lives dos últimos anos, do ano passado, a gente fez bastante, e traremos. A gente sempre busca inovar uma coisinha ou outra, mas o principal é também a gente ter esse momento para compartilhar, né? Da mesma forma como a gente fala muito do usuário precisar, né, do colaborador precisar se concentrar no trabalho dele propriamente dito, nós também sabemos que o negócio, né, nas companhias de vocês demanda muito do tempo, e a gente aqui respira tecnologia 24 horas, a gente fala disso toda hora. Então, também é um objetivo nosso trazer esse conhecimento cada vez mais para vocês, tá? Obrigado, fiquem ligados, a gente vai fazer mais conteúdos desses aqui ao longo do ano e a gente está aqui para o que precisarem. Vamos juntos. Obrigado aí, turma. É isso. Valeu, galera. Obrigado, hein? Até Abraço. a próxima. Valeu.